Daniel capítulo 4, do orgulho à humildade ou do palácio ao pasto. O capítulo 4 de Daniel não é um capítulo profético, é um capítulo histórico. Um capítulo histórico que tem uma história com várias lições para nós hoje, especialmente no que se refere ao que agrada e desagrada a Deus. Temos a história de um rei arrogante, soberbo, cruel e orgulhoso, mas que a tempo oportuno se tornou humilde, se rendendo à soberania e o amor do Deus Altíssimo. O capítulo 4 foi escrito em forma de carta de um edito real pelo próprio rei Nabucodonosor, e Daniel achou por bem, inspirado pelo Espírito Santo, colocar em seu livro. Daniel 4, verso 1 é dito: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. De cara já vemos aqui a grande mudança do rei, desejando a paz a todos os povos, ao invés de guerra, e a paz que excede todo o entendimento, assim como fazia Paulo nas suas saudações nas chamadas cartas paulinas, que vemos a transformação de um homem, e só dá a paz quem tem paz. Quem não tem paz, realmente não pode dar a paz. Daniel 4, verso 2 e 3. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O capítulo já se inicia com uma proclamação pública do rei, reconhecendo a soberania e o domínio do Deus Altíssimo. Um poderoso testemunho proclamado a todos os povos e línguas por parte do próprio Nabucodonosor. E o quão importante foi a influência de Daniel e seus amigos naquela corte babilônica. O que Deus fez na vida de Daniel e os amigos Ananias, Mesaque e Azarias realmente foi um forte testemunho na vida desse rei pagão. Deus tinha planos para aquela terra pagã, quando permitiu que o seu povo fosse levado cativo. O nome de Deus se faria conhecido no mundo daquela época, no berço ali e na capital da idolatria. Os versos 4 e 5 nos diz o seguinte: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. É interessante ele dizer que estava tranquilo e estava feliz. Mais uma vez o Senhor Deus usou um sonho para se mostrar a Nabucodonosor. Deus faz tudo para salvar o pecador. Aqui ele impressiona mais uma vez a mente do rei, para que o rei se volte para o Deus verdadeiro, mais uma vez através de um sonho. E é interessante ele dizer aqui que ele estava feliz, porque algumas pessoas também, um certo amigo meu da época do mundo, ele comentou com outro rapaz, ele disse que deve ter acontecido uma coisa muito grave para ele deixar o mundo do rock e se tornar crente. Porque é assim que as pessoas acham, que você só se converte a Deus, a Jesus, se tiver acontecido alguma coisa muito grave. De fato, realmente aconteceu alguma coisa muito grave. Deus abriu meus olhos e eu percebi o quão pecador eu era e necessitava realmente de um Salvador. E esse Salvador, Jesus Cristo, o Deus encarnado. E eu estava feliz. Como eu estava vivendo?
Mas só que, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim, ao cabo dele, é morte. Então essa felicidade é uma felicidade ilusória. E assim estava também o rei Nabucodonosor. Nos versos 6 e 7, novamente é convocado o mesmo time do capítulo 2 para interpretar o sonho. Os sábios de Babilônia, os magos, os encantadores, os caldeus e etc. E novamente fracassaram. E dessa vez o rei lhes contou o sonho, mas novamente não souberam lhes dar a interpretação. Daniel 8, Daniel 4, Daniel capítulo 4, versos 8 e 9. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. É interessante percebermos a expressão espírito dos deuses. Primeiramente, Nabucodonosor aqui não estava convertido nessa narração, ele estava contando como foi que ele chamou Daniel e relembrando que havia colocado nele o nome do Deus dele. E essa expressão, segundo o espírito dos deuses, mostra que Daniel realmente era visto por Nabucodonosor como alguém diferente, alguém que tinha um espírito excelente. O rei percebeu isso. Com certeza, Daniel, vimos, desde o capítulo 1, que ele era diferente no comer, ele era diferente no vocabulário, no modo de agir, nos conselhos que ele dava ao rei. Isso nos faz refletir em nosso testemunho pessoal. Como eu costumo dizer, é muito fácil a gente, fácil entre aspas, fácil no sentido de que quando você sai para pregar o evangelho, entregar uma literatura que seja, as pessoas elas não lhe conhecem no seu dia a dia, não sabem como é você no seu trabalho, na sua casa. E o testemunho pessoal é isso, é você dentro da sua casa e no trabalho, como você está vivendo. Será que as pessoas percebem que você é um cristão, que você é um crente? Ou você se junta com más conversações? Enfim, isso nos deixa para refletir. Temos que refletir se estamos realmente vivemos como filhos de Deus ou se estamos vivendo igual ao povão do mundo. A Bíblia diz, a porta e o caminho que levam à perdição são largos, mas estreita é a porta e estreito é o caminho que levam à salvação, e poucos são os que encontram. Mateus 7, verso 13 e verso 14. O servo de Deus, ele tem que ter um modo de agir e de viver diferente. Naquilo que faz, naquilo que deixa de fazer, nas palavras que saem da sua boca, no comer, no vestir. E mais uma vez, a porta é estreita, não porque o caminho de Cristo é ruim, muito pelo contrário, mas porque a nossa natureza carnal é acostumada com o que não presta. É uma luta muito grande e por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias, disposto a se converter, não a jogar pedra nos outros, ter vida de oração, buscar fazer pelo menos um jejum semanal que vai lhe ajudar a ter domínio próprio. Mas infelizmente hoje, no meio cristão,
existe uma expressão chamada nada a ver, e vai nesse nada a ver, levando a vida como se nada realmente fosse acontecer. E hoje nós vemos aí ao redor do mundo como o mundo está, angústias em todas as nações. Você liga o jornal, só tem violência, só tem desgraça. Realmente está difícil, mas devemos nos alegrar, como a Bíblia diz, né? Ao vermos essas coisas, devemos exultar, erguer as cabeças, erguer a cabeça e exultar, porque a vinda de Cristo se aproxima. Em Daniel 4, aqui dos versos 10 ao 17, o rei passa a relatar o sonho de Daniel, e eu quero ler os versos 13 ao 15. Diz assim: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, Nabucodonosor falando, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais, a erva da terra. Até aqui o verso 15. É interessante notarmos que o sonho da árvore está no contexto bíblico da simbologia. Ou seja, as árvores são muitas vezes usadas na Bíblia como símbolos de reis, nações e impérios. Ezequiel 17:31, Oséias capítulo 14, Zacarias 11:1 e 2 e Lucas 23, verso 31. O próprio Jesus, sendo o nosso Rei, Senhor e Salvador, ele usou o exemplo da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, e aquele que não estiver nele não pode dar fruto. E ele mesmo diz que toda árvore que não dá bom fruto só serve para ser cortada e queimada no fogo. Então, se nós não estivermos arraigados na videira verdadeira que é Jesus, se nós não estivermos dando fruto de arrependimento, de misericórdia, os frutos do Espírito relatados em Gálatas 5, estamos correndo um sério risco de sermos cortados e lançados no fogo. Misericórdia. Daniel 4, versos 16 e 17 é dito: mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Com certeza essa ordem, mude-se-lhe o coração de homem para o de animal, deixou o rei bastante perturbado. E essa história, como relatado no verso 17, não foi apenas para Nabucodonosor, mas para todos os viventes, para saber que há um Deus que julga com justiça e que derruba os arrogantes. No finalzinho do verso 19, quando Daniel vai interpretar o sonho, ele diz ao rei: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel ficou perturbado, assombrado e entristecido com as coisas que iriam acontecer com o rei. Isso nos revela o amor que Daniel tinha pelo seu governante. Será que temos amor por nossos governantes? Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 18, verso 18, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 18 é dito o seguinte: servos, sede submissos,
com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso. O nosso ambiente de trabalho é o nosso campo missionário. Seja trabalhando para os outros, seja trabalhando por conta própria, vivemos para dar testemunho do amor de Deus. 1 João 4, verso 20 nos diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Será que foi fácil para Daniel amar um rei que cometia tantas injustiças, um rei orgulhoso, um rei cruel, que por pouco não matou o próprio Daniel e também seus melhores amigos na fornalha? Na carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 2 também, dos versos 1 ao 4, a Bíblia nos dá a seguinte orientação: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o dever pelos governantes, por aqueles que estão no poder, e isso inclui o nosso voto, para que depois não venhamos a nos arrepender por ter votado em alguém que é contra a Bíblia, que é contra os valores do cristianismo. No mais, devemos orar para que se convertam. Muitos gostam de falar mal dos políticos, seja prefeito, vereador, presidente, mas o que é que a Bíblia recomenda? Será que é agradável aos ouvidos de Deus, em vez de você clamar pelos aqueles que estão revestidos de autoridade, você fica xingando, se juntando com outros para falar mal? Será que é isso que Deus quer? Como lemos na Bíblia, com certeza não. Voltando para o capítulo 4 de Daniel, a partir do verso 20, Daniel começa a dar a interpretação do sonho. Vamos ler o verso 22. Daniel 4, verso 22. Diz o seguinte: és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Essa questão de dizer que a grandeza do rei chegou até o céu também nos lembra o que a Bíblia diz de Nimrod, como estudamos no primeiro tema, quando afirma que Nimrod foi notável ou valente caçador diante do Senhor. É uma má conotação, é uma má fama diante de Deus. A maldade, a injustiça teria chamado a atenção de Deus. Daniel 4, no verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Nabucodonosor precisava aprender uma lição, que o reino dele sim iria passar.
E conforme Daniel 11, verso 13, a palavra tempos aqui significa anos. Nesse caso, 7 anos literais. E vemos mais uma vez o trabalhar de Deus no ciclo de 7. Agora o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mais uma vez vemos aqui o cuidado do Senhor Jeová com os pobres. Vemos também o conselho, a exortação de um servo para o seu Senhor. Tem que ter autoridade espiritual para repreender um rei, para repreender de repente o dono da firma para a qual você trabalha. Vamos ler agora alguns versos do Antigo Testamento que fala sobre o cuidado que Deus tem para com os pobres e necessitados. Levítico 19, nos versos 9 e 10. Levítico 19, nos versos 9 e 10 é dito o seguinte: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Agora vamos ler Levítico, dessa vez no capítulo 25, nos versos 35 e 36. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Deuteronômio 24, Deuteronômio 24 e os versos 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor Jeová, e haja em ti pecado. Tem gente, por exemplo, que não só o patrão, muitos são ricos à custa da opressão do empregado. Eu trabalhei numa firma que não pagava o correto. Além de não pagar o salário certo, não pagava também a insalubridade. E muitos, assim como eu, mesmo sem ser cristão, saíam da firma e não colocaram na justiça. Tinham o direito de fazer isso, mas preferiram não colocar, né? Sair de cabeça tranquila, cabeça limpa. É porque também não sabemos o dia de amanhã e poderíamos precisar também voltar. Mas também tem aqueles que acertam um serviço e quando a pessoa termina o serviço fica procurando algum defeito que é para não pagar aquilo que foi acertado. Deus não se agrada disso. Como também não se agrada do patrão e se aproveita muitas vezes para estar também atrasando o salário. E nos versos de Levítico, nós vimos também que, assim como nós temos na Igreja Adventista o projeto da ASA, em parceria com a ADA Brasil, que ajuda aquele que está desempregado até que ele consiga se reerguer, conseguir um emprego novamente. A Igreja Adventista procura seguir
esses mandamentos de Deus. Agora aqui ainda em Deuteronômio, no capítulo 15, dos versos 17 ao 11, é dito o seguinte, Deuteronômio 15, verso 7, aliás, ao 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor Jeová teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor Jeová, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor Jeová teu Deus, e toda a tua obra, e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O Senhor Jesus, naquele grande dia, vai dizer, tive fome, tive sede, estive nu, e aqueles que fizeram bem ao próximo, Cristo dirá, vinde benditos de meu Pai, mas aqueles que fecharam a mão, como diz Tiago, aqueles que têm recurso nesse mundo e não ajudar ao necessitado, então Cristo dirá, apartai-vos de mim. A verdadeira religião, como disse também Tiago, é a religião prática. É visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. No fim de tudo, não valerá as crenças sem as obras. Eu creio em Jesus. Muitos vão dizer naquele dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Não existe obra sem fé, e também não existe fé sem obras. Então nós vimos quantas advertências em relação ao tratamento com os mais necessitados. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White detalha minuciosamente as leis que o Senhor Jeová deixou para o seu povo em relação aos mais carentes, em relação àqueles que passam por períodos de dificuldades. E isso não se trata de obra de caridade, como já dito, mas da verdadeira religião. Se trata de viver para glorificar a Deus. Eu tenho aqui uma playlist também, que é exatamente baseado nesse livro Patriarcas e Profetas. E vamos tratar desse assunto também nessa playlist. A playlist se chama Os Escolhidos, que é um resumo exatamente do livro Patriarcas e Profetas. Outros textos bastante fortes sobre o tema estão na carta de Tiago, como já dito, e no capítulo 58 de Isaías. Mas também temos uma promessa para aqueles que praticam, quando têm oportunidade, ajudam o pobre. Diz assim o Salmo 41, verso 1: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor Jeová o livra no dia do mal. Aleluia. Então veja, o Salmo continua, mas eu vou ler só esse verso. Quando você for fazer a sua feira, por exemplo, você se lembre das docas da igreja. Se lembre de separar 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, o máximo que você puder de alimento para ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. Todo que recebe pouco, todo que tem uma renda, por menor que seja, tem condições de ajudar. E pode ter certeza, eu falo por experiência própria, você, quando tiver em dificuldades, o Senhor lhe acolherá.
Um detalhe interessante também é que não podemos confundir pobreza com ponto de salvação, e nem com humildade. Ser pobre não é condição de salvação, pois no capítulo 6 de Apocalipse relata que em todas as classes de pessoas haverá pessoas que rejeitaram a salvação. E tem muito pobre invejoso, arrogante e soberbo. Voltando para Daniel no capítulo 4. Agora nos versos, já chegando no finalzinho, versos 29 e 30. Ao cabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quanta soberba, quanta arrogância! O meu grandioso poder, a minha glória, misericórdia. Deuteronômio 8, verso 17 e 18 é dito: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor Jeová, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Toda a honra é para Deus, a glória é para Deus. Fomos criados para sua honra e glória, não temos mérito de nada. E esse orgulho do rei, esse mesmo sentimento de orgulho, de exaltação própria, foi o pecado de Lúcifer. Lá no livro de Isaías, no capítulo 14, temos um pouco da descrição sobre o pecado de Lúcifer. Isaías 14, dos versos 12 ao 14, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não se contentou com a posição que tinha. Ele cobiçou o que não cabia a ele. E esse mesmo sentimento ele tentou despertar em Eva quando lhe disse: sereis iguais a Deus. Gênesis 3, verso 5. E ele coloca esse mesmo sentimento em muitos hoje, que passam a vida correndo atrás de sucesso e fama, arrastando multidões e sendo adorados. Mas o nosso Deus, conhecedor das nossas fraquezas e de nossos corações, nos deixou um antídoto contra o orgulho, contra a ganância, contra o egoísmo. Além de todos esses mandamentos a favor de ajudar o pobre necessitado, um antídoto para que nos mantenhamos humildes e submissos a Deus, sabedores de que tudo é dele, o que vem e que somos totalmente dependentes dele, e esse antídoto se chama dízimos e ofertas. Assim como Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, assim o dízimo não faz parte do nosso orçamento. Chega nas nossas mãos apenas para testar nossa fidelidade. O dízimo é santo. O mesmo princípio no jardim do Éden é o mesmo em relação ao dízimo. É a oportunidade de demonstrarmos lealdade e obediência ao nosso Deus Criador, total dependência e confiança nele. Este é o conceito central da doutrina bíblica do dízimo. Isso se chama também adoração. Aleluia! Eu quero ler aqui uma citação. Deixa eu ver se eu encontro.
citação aqui sobre o ato de devolver o dízimo. Primeiramente eu quero ler Malaquias 3, versos 8 ao 10, que é dito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Eu não quero ser amaldiçoado. Eu não quero ficar para mim aquilo que não me pertence, muito menos aquilo que é de Deus. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Diz Jeová, o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Além de nós devolvermos o que já é de Deus, Ele ainda nos promete derramar em nossas vidas bênçãos sem medidas. Quando devolvemos o dízimo, adoramos a Deus reconhecendo que Ele é o nosso Criador. Adoramos a Deus reconhecendo que Ele é o proprietário de tudo que há na terra. Adoramos a Deus reconhecendo que foi Ele quem instituiu o santo dízimo e somente Ele pode designar seu destino. Levítico 27, verso 30 e versos 32. Vamos agora voltar para Daniel. Daniel no capítulo 4. Agora no finalzinho, versos 31, chegando na reta final, verso 31 ao 33 é dito: falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, ou seja, 7 anos, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos com as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Na história de Nabucodonosor, vemos o quanto o Senhor Jeová é misericordioso. A Bíblia destaca ao menos 3 oportunidades que Deus concedeu ao rei para que ele se arrependesse. 3 manifestações poderosas do Senhor. Uma, quando o rei viu a sabedoria excepcional de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, no capítulo 1. A segunda, quando Daniel interpretou o sonho, no capítulo 2. E a terceira, quando os jovens foram salvos na fornalha de fogo. Deus ainda concedeu ao rei mais uma oportunidade, e por sua misericórdia ainda restaurou ao rei seu ofício real. Aleluia! Deus concede uma chance após a outra para nos restaurar a um relacionamento com Ele. De fato, Deus é bom e só se perde quem quiser. Deus fez tudo para salvar o rei. Quando passa o castigo, finalmente o rei se rende ao amor do Deus verdadeiro. E numa oração de ação de graças, o rei Nabucodonosor exalta ao Deus Altíssimo. Daniel 4, dos versos 34 ao 37. Para encerrar. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu,
Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia! E assim como foi com Nabucodonosor, Deus continua convertendo e mudando corações. O pior dos pecadores pode se tornar o mais humilde servo de Deus. Em Profetas e Reis, na página 521, temos a seguinte citação do Espírito Santo: o propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse o louvor de Deus estava cumprido. Aleluia! E se Deus pôde converter um rei arrogante, orgulhoso e injusto, como o rei Nabucodonosor, devemos continuar perseverantes em oração por nossos familiares, vizinhos, amigos, governantes e inimigos. Vemos na história de um rei que passou do orgulho à humildade, e que o que Deus pode fazer com qualquer um de nós também. E falando em humildade, agora sim, para encerrar, Filipenses no capítulo 2. Filipenses 2. Temos o nosso maior exemplo de humildade, não apenas o maior exemplo, mas a fonte do nosso poder, Jesus Cristo. Filipenses 2, no verso 5 é dito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? O sentimento de viver uma vida sem egoísmo, sem vanglória, vivendo uma vida para a honra e glória de Deus, uma vida de fidelidade e renúncia. Como bem revela os versos seguintes. Filipenses 2, dos versos 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Cristo recebeu todo o poder e autoridade. A sua recompensa por ter largado as vestes de majestade no céu e ter nos resgatado para ele foi essa. Nabucodonosor reconheceu no final que seu reino passaria e se entregou a Deus. E nós, se nos mantermos firmes e fiéis, receberemos o reino de Deus. Amém. Aleluia. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse 3, 21, agora sim vamos encerrar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Aleluia.
No próximo tema, vamos estudar o capítulo 5, falando da queda de Babilônia. E assim como o capítulo 4 nos mostrou, um capítulo histórico, muitas lições para o nosso viver, assim o capítulo 5 tem muitas lições, especialmente para os últimos dias, no sentido do calendário profético. Fique com a paz de Jesus. Amém.